Olá, tudo bem? Quanto tempo? Mas pensando aqui para uma pequena reflexão sobre ciclos. Mas o mais interessante não é encerramento de ciclos como muita gente pensa. Porque muitas pessoas agradecem pelos encerramentos de ciclos porque algo foi ruim, não foi bom. Mas a gente precisa agradecer até mesmo os encerramentos dos ciclos bons. Daquilo que nós aprendemos, daquilo que fica. Durante toda a minha vida, eu tive que recomeçar muitas vezes. Quando eu saí dos meus pais para a vida religiosa, quando eu saí da vida religiosa e fui recomeçar a minha vida, quando eu aprendi, eu nem sabia direito, falando uma coisa tão assim, parece tão simples para tanta gente, mas a minha primeira experiência de namoro, não sei nem como comecei, mas agradeço a Deus por ter terminado, não também porque foi ruim, mas porque eu sei que nunca foi a minha vocação nem o meu caminho. E isso eu tenho isso muito claro comigo. Desde muito cedo, não vou falar isso sem me emocionar, desde muito cedo eu sempre senti no meu coração um profundo desejo de que minha vida seja gasta somente com aquilo que o Senhor me colocar. Nem sempre eu escuto direito, nem sempre eu compreendo os seus planos, mas eu comecei essa semana a dar graças por tudo, principalmente por encerramento de alguns ciclos. Às vezes nós somos muito apegados a situações, lugares, pessoas, e por melhor que sejam as nossas intenções, nós começamos a perceber que às vezes para manter alguns relacionamentos, a gente começa a se autodiminuir. Porque mediante a devolutiva do outro, a gente começa a se sentir menos, a se sentir como inferiorizados, porque não ser capaz de corresponder talvez àquilo que o outro precisa ou nós imaginamos que eles precisam. Mas uma coisa eu aprendi essa semana: ninguém é obrigado a corresponder nada, expectativas de ninguém, mas o contrário também é real. Ninguém é obrigado a corresponder nenhuma das nossas expectativas. É claro que quando nós engatamos um relacionamento, seja ele de qual natureza ele for, nós temos as expectativas que são próprias daquele relacionamento. Na amizade, a sinceridade, a transparência, a verdade, a paciência, o diálogo, a compreensão das dores. No relacionamento conjugal, tudo isso e muito mais. A fidelidade, tudo aquilo que faz parte de um relacionamento conjugal. Então nós temos essas expectativas que são normais. Só que devido ao nosso processo também de desenvolvimento, nem sempre nós alcançamos o auge da nossa maturidade, da nossa mudança para lidar com as frustrações alheias, né? E uma das coisas que eu percebo é que em determinados momentos da minha vida eu me apego demais a pessoas, a fatos, porque eu acho assim, nossa, é a família que Deus deu e pronto, acabou. Mas eu descobri, isso é quase que um testemunho, mas eu comecei a rever a minha vida e graças a Deus eu sou muito grata pelos meus pais, por tudo aquilo que eles fizeram. Mas eu lembro que nós somos em 3 irmãos. E eu lembro que desde criança, a gente fala que não, a gente sabe que não, né? Mas minha mãe era muito ligada ao meu irmão, meu pai era muito ligado à minha irmã. E eu sempre fui grande, sempre fui também dada com todo mundo. Eu ficava na casa dos vizinhos ou dos meus tios ou de quem aceitasse ficar comigo. Mas inconscientemente vai se criando aquela coisa assim: por que não querem me levar? Por que não querem estar comigo? Porque o tratamento é diferente. Depois que você cresce, não, você começa a ser dona de si e começa a perceber que os nossos pais só nos dão aquilo que eles tiveram, condições de serem para nós. E eu sou muito, mas muito grata de verdade pelo meu pai, pela minha mãe e por tudo que eles nos ensinaram, né? Mas eu sei que uma parte de mim ficou muito essa coisa assim, parece que eu nunca sou o suficiente para manter as pessoas por anos na minha vida. Eu sempre acho que vão embora. E essa semana, devido a uma situação, um fato que eu estou vivendo, eu comecei a perceber por que será que eu, Luzia, tenho essa necessidade de mostrar tanto quanto que o outro é valoroso ou importante na minha vida. E eu comecei a fazer graças a Deus, numa pregação no grupo de oração essa semana, onde o Marcelo, que é o marido da coordenadora do meu grupo de oração, dizia quais são os nossos medos. E eu tomei consciência
que eu tenho medo de perder aqueles que eu amo, porque, principalmente na igreja, é difícil nesse mundo você encontrar para a sua vida pessoas que são de Deus e que vai caminhar com você até o fim. Mas, por outro lado, eu comecei a perceber que para eu manter esse tipo de pensamento, eu sempre me coloco abaixo, complexos, o outro é sempre melhor. Engraçado, mesmo não tendo, desculpa a expressão, não me entendam errado, às vezes o outro não tem nada melhor que nós, do que a mim, é igual, ou vive situações diferentes, mas às vezes o nosso amor, o nosso desejo, coloca essas pessoas no pedestal, e quando a gente para de olhar para elas com encantamento, a gente percebe uma pessoa tão comum como tantas outras que passam nas ruas. Mas uma coisa que Deus suscitou no meu coração é que quanto mais nós buscamos a Ele, mais o amor está em nós. E olha que coisa linda eu percebi, que a minha capacidade de amar não depende das pessoas, depende da forma com que eu internalizo aquilo que Deus tem para mim. E por que eu estou partilhando essa experiência com vocês? Primeiro porque me deixou muito mais feliz, me deixou muito mais leve e me deu mais a certeza do quanto eu quero ser mais de Deus. Eu vou usar uma frase aqui de São Tomás de Aquino, mas que também não levem para o lado pejorativo e nem no sentido que a sociedade colocaria hoje. Mas São Tomás de Aquino dizia que quanto mais ele vivia no meio dos homens, menos homens ele se tornava. Porque ele via tantas atrocidades, tantas maldades, tanta coisa negativa, que ele voltava destroçado para suas realidades. Então ele entendeu desde muito cedo que quanto mais ele for de Deus, mais ele vai conseguir vivenciar de uma forma sadia, de uma forma livre, aquilo que Deus tem para ele. E uma das experiências mais bonitas que eu estou vivendo esse ano é o reconhecimento da graça de Deus também presente em tantas pessoas. Às vezes a gente se apega a uma, duas, e a gente não percebe o quanto Deus está sendo generoso em colocar pessoas na nossa vida que gostam de nós por aquilo que somos, não só pelos dons que temos. E eu acho muito interessante porque Deus ele vai me costurando, me refazendo, gerando-me novamente através de tantas experiências de vida. E eu queria passar por aqui para partilhar isso com vocês. Amemos mais, o amor está em nós, nem sempre está no outro. Uma das dificuldades que eu tive com uma pessoa há um tempo atrás, logo depois que eu me refiz, às vezes nós estamos procurando profundidade onde não há. A gente está buscando nos outros aquilo que nós deveríamos buscar em nós. A profundidade tem que estar em nós, a fé tem que estar em nós, o amor tem que estar em nós, a doação tem que estar em nós, a felicidade de servir a Deus e aos irmãos tem que estar em nós. Não dependa dos outros. Construir a nossa história, nossa fé, nossas experiências, tendo como foco o relacionamento humano, é perda de tempo. Porque vai ter uma hora que você não tem mais nada para oferecer, mas também o outro não vai ter mais nada para te oferecer. Mas quando esses relacionamentos estão fortalecidos na graça de Deus, ele se renova. Então fique com isso na sua mente. Se os seus relacionamentos não estão sendo renovados e nós estamos carregando como fardos, é sinal que nós estamos construindo a nossa fé, a nossa esperança na criatura. E elas são tão passageiras quanto a mim, quanto a você. Não joguemos nas costas dos outros a responsabilidade pelas nossas felicidades, assim como também não podemos jogar sobre os outros as frustrações dos nossos traumas, seja ele da infância, da adolescência, da juventude ou de agora. Deus nos dá todos os dias, um dia, a oportunidade nova de nos refazermos. Então eu desejo que essa reflexão te ajude em alguma coisa, ou se não te ajuda, simplesmente agradeça a Deus, porque a cada momento, a cada experiência que eu vivo, é uma oportunidade de Deus gritar aos meus ouvidos: Luzia, eu quero você no meu caminho. E eu ainda vou usar muito de você. E Deus vem falando isso muito no meu coração. Seja através do meu grupo de oração, seja através dos meus amigos, sejam através... Essa semana alguém me disse, claro, a frase, ela tem um contexto, ela me agradeceu por ser sua amiga,
E ela me disse: você me salva todos os dias. Ou seja, pelas mensagens que eu encaminho, pela partilha de vida que eu faço. Então, eu vou te ensinar uma coisa. Se olhe no espelho e agradeça. Agradeça pelo caminho que você trilhou até hoje. E não ache que as virtudes estão nos outros. Pode também estar em você. Porque Deus acredita em você. Mas é claro, isso não é por orgulho, não é por arrogância e nem por mérito pessoal. Deus age em nós. E se Ele age em nós, nós somos capazes de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, lá na introdução. E se somos algo, é por misericórdia e bondade de Deus. Mas nunca deixamos de sorrir ou de buscar o amor que Deus tem para nós. Amém?